Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Começando mais um episódio do Torcida Cast. Hoje com um convidado pra lá de especial, o famoso Paredão, que teve um sucesso muito grande nos clubes pernambucanos, teve um sucesso também na Bahia, quando jogou no Vitória da Bahia, e também na Europa. E depois começou uma carreira como treinador. A gente está falando dele, Nilson Corrêa. Grande prazer recebê-lo, Nilson. Tudo bem com você? Júnior, tudo ótimo, querido. Eu que agradeço. E é sempre um prazer estar com você, fazer parte dos seus programas, desse podcast hoje. Obrigado mais uma vez pelo convite e pela receptividade. E é curioso porque assim, eu nem trabalhava com futebol ainda, eu era um mero torcedor, vamos colocar assim, e eu já acompanhava o Nilson, né, desde 93, lá quando ele começou a carreira lá logo com o Dida, né? Ele e o Dida juntos ali, para fazer um gol devia ser difícil no treino, né? E já acompanhei a carreira dele de perto, depois ele passou no Santa, no Náutico. Vamos dar uma navegada, dar uma passeada nessa carreira brilhante e falar de sonho, né? Falar de futuro, né? O Nilson é uma realidade como treinador, mas como todo treinador de sucesso, ele tem sonhos. Eu quero saber quais são esses sonhos dele mais à frente. Nilson, fala para mim lá atrás, quando você começou, você sempre quis ser jogador de futebol, Nilson? Sempre, desde criança eu falei pro meu pai um dia, acho que eu tinha 6 anos de idade, 7 anos, que eu seria jogador profissional de futebol e que jogaria na seleção brasileira. Você já disse isso? Disse pra ele. Porque eu era apaixonado com futebol, Eu era apaixonado. Eu na Copa de 82 eu tinha 6 anos, ia completar 7, como eu faço aniversário só dia 26 de dezembro, né? 75, é isso? 75. 75, tá. E aí, então, ali na Copa ainda eu tinha 6 anos e meio, né? Tá. E eu assistia todos os jogos da Copa do meu pai. 8-2. Lembro dos jogos, lembro... Lembra do frango do Valdir Pérez lá no União Soviética? Lembro do Valdir Pérez, lembro toda a seleção. Eu era apaixonado com aquela seleção brasileira. E, inclusive, naquele dia que o Brasil perdeu para a Itália, sim, eu sempre acordava junto com meu pai muito cedo, porque eu perdi meu pai muito novo, né? Com 11 anos de idade. 11 anos, Jesus? Mas esse período que eu tive com o meu pai, nós acordávamos todos os dias ali, 15 para 6, e do lado da minha casa tinha um campo. 6 horas, 6h10, a gente já estava no campo. Então a gente jogava 20 minutos, meia hora de futebol todos os dias. Essa era a lembrança que você tem dele? O meu pai isso? fazia esse sacrifício. Porque como ele tinha um dia inteiro cheio de trabalho, eu tinha que ir para a escola de manhã, então nós acordávamos todos os dias esse horário e jogávamos meia hora de futebol. Todos os dias ele jogava, fazia questão de brincar, de jogar futebol comigo. Antes da aula? Antes da aula. E aí voltava eu e ele correndo para dentro de casa, ele para tomar banho para ir para o trabalho e eu para ir para a escola. E aí ele me levava, né? Me colocava no carro, me levava, me deixava na escola e ia para o trabalho dele. E aí no meio da tarde, assim, já pro finalzinho da tarde, minha mãe sempre preparava o lanche da tarde, eu fazia bolo, bolinho de chuva e tal, alguma coisa para ele comer. E aí eu levava, botava no jornalzinho uma garrafa de café, esse lanchinho dele, e eu fazia questão de levar. Você trabalhava com quem, Nilson? O meu pai, ele era padeiro e mestre de obra. Então tem um bairro em Vitória hoje, que é um bairro de rico. Vitória do Espírito Santo. Tá. Eu lembro, quando criança, na nossa estante tinha muitos livros, e tinha muitos livros, enciclopédias de livros de construção. E aí eu fico olhando hoje essas casas modernas, né, tipo caixote, assim, meio retangular e tal, pá. Já existiam esses livros. E o meu pai já fazia essas casas, não é, nesse bairro, em Vitória. E aí o meu pai mexia com isso. E nessa época o meu pai, ele pegou uma obra muito grande de uma igreja batista, sim, no bairro onde nós morávamos. Então ficava um pouquinho afastado da nossa casa, mas dava para ir andando a pé. E era a igreja onde nós congregávamos, a igreja batista. Sim. E aí todos os dias da tarde, eu fazia questão de sair andando e levar o lanche do meu pai. E aí ficava lá, ele esperava terminava o trabalho dele e voltava para casa com ele de carro. Então eu tinha essa proximidade com meu pai, mesmo tendo vivido pouco tempo, mas eu tenho uma memória muito gostosa, muito boa.
E é curioso, né? Você tem uma lembrança muito forte dele, né? Muito. Apesar muito, de só, porque isso me marcou. Pois é. Do fato dele fazer questão de acordar cedo e de ir pro campo jogar bola comigo, ter essa preocupação, porque ele sabia que eu gostava de jogar futebol e ele não tinha tempo. Quando ele voltasse do trabalho, não dava mais, porque o campo não tinha refletor, não ia ter como a gente jogar. Então ele reservava esse tempo e ele dormia cedo. Não, meu amor, eu tenho que dormir cedo, porque toda a minha família, todo mundo me chamava de Juninho, né? Porque eu tenho o mesmo nome do meu pai. Meu pai também era Nilson. Então, você é o Nilson Corrêa Júnior. Eu sou Nilson Corrêa Júnior. Então, toda a minha família, ninguém me chama de Nilson. Chama de Juninho. Todo mundo me chama de Juninho. Entendi. Então, até minhas irmãs, minha mãe, ninguém me chama de Nilson. É até estranho. E os meus amigos de infância, quando eu volto, que eu vou no meu bairro, e se eu estiver andando pelo centro da cidade, alguém passava, ô Juninho, eu tenho até dificuldade de olhar. Porque eu estou habituado, né, Nilson. Tempo, né? E aí alguns até brincam, o cara fala contigo, você nem olha. Eu digo, rapaz, já não tenho mais o hábito do Juninho. Juninho é só para vocês, para minha vida agora é Nilson. Então eu tenho essa imagem muito forte do meu pai, tanto dele para comigo, e essa questão que e essa situação de eu levar o lanche dele todos os dias, eu fazia questão. Minha mãe preparava, digo, não, eu que levo. E você como pai, né, que você hoje é, né, e você percebe o quanto era grande esse esforço, né, porque assim... Enorme. Quando você foi falando, eu fiquei pensando, putz, meu filho acordar 10 para as 6 para ir com ele jogar... Não sei se ele vai querer, não sei se eu vou querer também, para ver o tamanho do que realmente ele fazia. Exatamente, é porque ele percebia que eu era muito apaixonado com futebol, gostava então, ele demais. Que criou essa... E ele fez, não, então nós vamos jogar bola, então, todo dia de ir para a escola e trabalhando. Então, para mim era motivação, para eu acordar cedo, até para mim ir para a escola, aquilo me fazia bem. Eu ia para a escola extremamente animado, porque eu já tinha feito o que eu mais gostava, e com o meu pai. Né? Então, eu ia para a escola completamente feliz da vida. Conta como é que foi a tua iniciação no futebol. Aí o meu pai falece, aí um amigo nosso da família disse, olha, era o sonho do teu pai te ver jogando, vou te levar na desportiva. E aí você levou aquilo consigo, Nilson? Assim, tipo, era o sonho do meu pai, eu quero... Era o sonho dele ou era o sonho seu? Meu, mas ele também queria me ver como jogador. Né? Ele também desejava isso. Mas o sonho era meu, porque eu disse para ele que seria jogador, que me tornaria jogador profissional e chegaria à seleção brasileira. E aí eu fui para a desportiva, comecei e cheguei e jogava na linha. Porque eu jogava muito bem. Era? Era, muito bem. Eu era destaque do meu bairro. E quando eu chego na desportiva, a Copa Gazetinha era do ano de 74. E eu era Copa o quê? Copa Gazetinha. Gazetinha, tá. E aí eu era do ano de 75, então eu era um ano mais novo. Então comecei ali como titular e tal. 10 nas costas. Era, me engajando ali e tal. Só que aí começou a chegar, ia ter a Copa Gazetinha estadual, e a Desportiva queria ser campeão. Começou a chegar os garotos de 74. Eu cheguei a estar com o Sávio. Sávio? Nós somos da mesma geração. Real Madrid. Real. Sávio é um grande amigo. Sim. E aí começou a chegar os de 74, aí eu já fui pro banco, né, que era mais velho do que eu, tinha um ano mais velho que eu. Normal. E eram bons pra caramba, né? Tanto que depois saíram pra Vasco, pra Flamengo e tal. Aí faltou o goleiro no treino um dia. Só que desde 7 horas, olha que coisa, eu nunca tinha treinado nada. Depois eu fazendo essa reflexão, olhando pra mim, eu já sabia cair sem nunca ter treinado. Mas era nato. Por conta da peladinha? Porque não, porque quando eu tinha 8 anos de idade, ia uma turma de caras mais velhos no domingo na minha casa, pedir autorização ao meu pai para ser responsável por mim para jogar a pelada deles. Porque eu e um amigo meu eram os únicos que não chorava. Eu porque levava bolada e esse meu amigo levava cacete e não chorava. E naquela época as bolas eram pesadas. E quando chovia, meu amigo, levava com a bola na cara, e tal, e não chorava, meu amigo. Então os caras iam lá e pediam. E aí eu pegava no gol nessa pelada. Certo. Porque eles eram mais velhos do que eu. E esse meu amigo era um pouquinho mais velho, então ele jogava na linha e eu ia pro gol. Só que eu me destacava no gol na pelada. Só que no meio da minha idade eu jogava na linha e era muito bom. Aí fui pro gol nesse dia no treino que faltou. Rapaz, só não fiz chover. No outro dia, o treinador jogou pra mim, rapaz, tu não é goleiro não? Eu falei, não. Eu sou meia. Ele, vamos fazer o seguinte, treina hoje de novo? Eu falei, tá bom. Só hoje? Aí treinei.
Arrebentei outra vez. Ele me chamou, ó, deixa eu te falar uma coisa. Se tu for o goleiro, tu vai ser meu titular. E eu vou botar você pra treinar 3 vezes na semana com um treinador de goleiro profissional. Ele vai vir dar treino pra você. Falei, não, então eu sou goleiro. Já virou goleiro? Eu fui pra competição, fui o melhor goleiro, menos vazado, fomos campeões, acabou. E começou a ter o mesmo prazer que você sentia jogando na linha? E igual. Só que aí na várzea, quando eu fui crescendo, eu jogava na linha. E os meus amigos de infância, eles não acreditavam que eu era goleiro na Desportiva. Não acreditavam. Porque você era muito bom. E eu jogava na várzea lá, titular, no meio. Entendi. E arrebentava. Entendi. E eles, cara, não. Até que um dia eles foram ver um jogo meu na Desportiva, Copa Gazetinha Internacional. O bairro todinho foi, o estádio lotou. Engenheiro de Araripe. Nós e River Plate, a final. E nós fomos campeões da Gazetinha. Eu fui campeão da Gazetinha Estadual, campeão da Gazetinha Nacional com Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Atlético, Grêmio, Inter, São Paulo, todo mundo, Corinthians, os grandes clubes, tudo. A Desportiva era muito forte. O Espírito Santo, cara, sempre foi um celeiro de craques. Era tipo um sub-20, é isso? Não, era jovem, era 11 anos, 11, depois tá, 11, 12 anos, 13 anos. Se você for puxar os clássicos dos anos 80 até ali início de 90, se você pegasse um Fla-Flu, tinha 6, 7 capixabas. Entendi. Se você pegasse um Vasco Flamengo, tinha 6, 7 capixabas. Giovani era capixaba, Carlos Germano era capixaba, Paulo Vitor, goleiro, era capixaba. Um monte. Acabavam saindo de lá. Que vinha do Espírito Santo e ia para o Flamengo, o Botafogo, iam buscar, o Fluminense iam buscar lá. E como é que você foi parar no Vitória? E aí, eu fui pro Vitória, nós fomos jogar uma competição. Eu sempre jogava as categorias acima. Eu fui campeão, sub-20, com 16 anos de idade. Sub-20? Com sub-20. Isso era aonde? titular da Desportiva Ferroviária. Tá. Com 15 anos, ou foi com 15 ou foi com 16. Tá. Com 15 anos, eu era o terceiro goleiro profissional do Desportivo, pô. Com 15? A Desportiva me tirou da minha casa, me trouxe para morar na concentração, pagou escola particular para mim e começou a me dar uma ajudazinha de custo. Sei. Para me dar a minha mãe. E me colocou na escola particular e eu morava na concentração para me alimentar, para eles cuidarem de mim. Quem pediu isso foi o Jaime de Almeida. Jaime de Almeida? Lembra de Almeida? Sim, lembro. Do Flamengo? Lembro sim. Pronto. Ele me amava. Mas o Jaime era o quê nesse Ele era o treinador do profissional. Da Desportiva Ferroviária. Quando ele me viu jogando sub-20, sabia que eu tinha 15 anos, mandou a Desportiva me trazer para concentração e me colocar em escola particular, cuidar de mim, porque eu era uma promessa. Entendi. E aí eu treinava, eu era o terceiro goleiro profissional. Entendi. Aí foi onde eu treinei com o Washington, que veio aqui, o centroavante, que faleceu, Lucas Alvinte. Sim. Andrade, tornei um grande amigo, depois encontrei Andrade, Andrade, China, que jogou no Grêmio, lateral direito, chutava pra caramba. Bem. Cara, um monte desses caras aí mais velhos aí, eu convivi com esses caras, então eu já tive uma experiência assim muito grande desde garoto. Sim. E aí com isso, como eu era terceiro goleiro profissional, eu jogava no sub-20, cara. E eu fui campeão capixaba jogando sub-20. Todo mundo olhava assim. No sub-20? Isso novinho. Novinho. E aí nós fomos para a Copa da Paz em dezembro de 92, início de dezembro. E aí tava lá os clubes grandes do Brasil. Você já tinha 16 anos. 16 anos. 16 anos. 17, sim. Só fazia 17 dia 26 de dezembro. Tá. Então o Vitória me compra, eu tinha 16. Na Copa da Paz ainda eu tinha 16, que era início de dezembro. E aí nós chegamos até os 4 semifinais, não é? Vasco, Flamengo, Vitória e... Vasco, Flamengo e Vitória. Tá. E aí nós perdemos a semifinal, perdemos o terceiro e quarto lugar pro Vitória, ficamos entre os 4 e a Desportiva, né? Desportiva, Vitória, Vasco e Flamengo. Sim. E aí nós perdemos a semifinal, mas chegamos, imagina, nós deixamos São Paulo para trás, Internacional, um monte de time grande. E chegamos na final com esses caras. E aí eu fui o melhor goleiro da competição. Ganhei troféu e tudo e tal. E aí o Vitória me comprou. E eu não sabia. Profissional já ou foi pro sub-20? Eu fui direto profissional. Profissional, mesmo com 17? Com 17 anos. Cheguei lá com 17 anos. Eles me compraram para base, mas eu cheguei direto. Eu vou explicar por quê. Tá. Só que aí eles me compraram e eu não sabia. Aí a Desportiva é um clube... pertence a Vale do Rio Doce. Tá. Então tinha um clube
esportivo, né? Tinha o parque aquático. Então, todo fim de semana nós tínhamos direito de usar o parque aquático. De usar o parque aquático. Aí eu tô lá brincando na piscina, na maior alegria e tal. Criança, né, velho? Naquela época, 16 anos, era uma bestalhada. Não é como os meninos de hoje que já sabem tudo, né? Eu não sabia de nada, meu negócio era só futebol e mais nada, ia estudar. Pouco mais. E aí os caras, o presidente tá te chamando lá. Rapaz, eu só não fiz xixi na piscina na hora. O que eu fiz? Foi, eu falei, caramba, macho, o que eu fiz, cara? E aí você começa a puxar pelo cabelo. Eu falei, não fiz nada, velho. Vai lá, toma banho aí, se seca, vai lá. Eu tomei banho rápido, me sequei e corri pra sede. Aí cheguei na sede. Presidente, pode entrar, Nilson? Com licença, senta aí. Alguém mandou sentar, eu já tremi logo. Falei, pronto. Disse, ó, você vai pra casa agora, você vai falar pra tua mãe, você vai explicar pra tua mãe que você foi vendido pro Vitória da Bahia e tal, e que precisa da assinatura dela, que se ela não deixar, você não vai. Você só vai se ela deixar. Tem que você é de menor e tal, então você precisa explicar essas coisas. Tá bom. Aí fui eu pra casa. Aí mãe conhece a gente, né? Aí quando eu cheguei em casa, tô eu rodando, minha mãe vai pra cá e eu tô atrás dela. Vou pra lá, daqui a pouco minha mãe, menino, o que você tem? O que foi que você aprontou? Eu falei, não, mãe, nada não. Fala, o que foi? Não, nada. Fala, eu te conheço. Esse negócio, tu vou pra um lado, você vai atrás, eu vou pro outro, você vai pra... Pode dizer, vá, desembucha, senta aí, fala. Aí o olho já encheu de lágrimas, já pensando que ela ia dizer não, né? Eu falei, ó, é o seguinte, esse negócio de nem eu sabia explicar direito, né? Falei, esse negócio de futebol aí, o presidente me chamou lá hoje, disse que eu fui vendido pro Vitória da Bahia, um time lá da Bahia, lá de Salvador, que agora eu pertenço a esse time da minha mãe. E tu é algum escravo pra ser vendido? Minha mãe não entendia nada, né? Falei, não, mano, é porque o futebol é assim, não sei o que e tal. Aí ficou aquele silêncio, assim, uns 10 segundos, que pra mim parecia uma eternidade, né? Eu já tava ouvindo ela dizer, não, você não vai pra lugar nenhum, não. Ela olhou pra mim assim, ficou olhando. É isso que você quer? Eu falei, mãe. Aí eu falei, mas eu não sabia nem eu sabia direito o que eu quero. Entendi. Falei, mãe. Tá bom. Eu vou deixar porque amanhã eu não quero sair na frente da televisão, vendo seus amigos jogar, e dizer pra mim que você não foi jogador porque eu não deixei. Agora, ó, você vai. Agora você vai me prometer uma coisa. Isso já foi outra conversa. Depois, já em outro dia. Você não vai usar brinco. Você não vai usar tatuagem. E nem vai deixar o cabelo grande. Cara, eu carrego isso até hoje comigo. Nunca furei minha orelha. E olha que foi moda. Foi moda no Brasil, sozinho. Né? Inclusive no jogador de futebol, quando não usasse brinco, meu amigo, não era jogador de futebol. Tinha um perfil, não. Os caras usavam até 2, né? Não era nem só um, até 2. Cabelo grande. Cabelo grande e tal. Tatuagem. Sim. E nunca, até hoje. Não deu nenhuma tatuagem no meu corpo. Nunca furei minha orelha. Nada. Na época tinha todo E não vou dizer pra você que não faltou vontade. Sim. Né? Todos os amigos usando. Os caras, jogador, coloca, né? Até um de pressão. Digo, não, uso não. Pra não precisar furar. Minha mãe disse que... Não, mas tua mãe não tá aqui. Eu falei, não, mas eu prometi pra ela. E eu não faço. Não vou fazer. Pelo amor de Deus. Você não... E aí eu comecei a ganhar um jogo de curso muito grande, né? Sei. Uma das maiores jogos de curso do Brasil eu tinha. E aí lá no Vitória. Aí eu comecei a mandar dinheiro pra casa. Aí minha mãe recebia dinheiro, minha mãe me ligava pro clube, né? Sim. Aí mandava me chamar, eu ia na sala do Mota. Aí, meu filho, pelo amor de Deus, de onde está arranjando esse dinheiro? O que você tá fazendo aí, meu filho? Não se envolva. Não, mãe, agora que eu tenho esse salário aí, mãe. O medo era droga dela. Fazendo coisa errada, né? Roubando, sim, alguma coisa. Sim. Eu falei, não, mãe, agora eu tenho esse salário aqui, ó, eu vou mandar esse dinheiro pra senhora todo mês. Sua mãe fazia o quê, Nilson? Minha mãe era auxiliar de cozinha. Tá. E aí ela ficou impressionada, não é? E eu falei, mãe, ó, aqui eu tenho casa, tenho café da manhã, eu tenho lanche da manhã, tenho almoço, lanche da tarde, janta e lanche à noite. E ainda dá uns negócios aqui pra mim, na época era sustagem. Né? Sim, lembra? Era o suplemento que tinha, era o sustagem. Aí dá um tal de sustágio aqui também. Aí o clube tem um patrocínio aqui da Parmalat. Aí tem bolacha da Parmalat pra todo lado aqui.
com fartura, a gente pode pegar quando quer, não sei o que e tal. Meu filho, cuidado, não se mete em coisa errada não, meu filho. Pelo amor de Deus, você não pega nada que não seja seu, você sabe muito bem disso. Valores, né? Você sabe muito bem disso. O que não é seu, não coloque a mão, não toque. Tá? Você pode ficar sem nada aí. Se não tiver nada, você vem embora. Que aqui em casa você tem arroz e feijão para comer. Mas você não pegue nada dos outros, pelo amor de Deus. Você morava no CT do Vitória? Morava na concentração. Concentração do Vitória, não era CT. Na época era uma casa, uma mansão, perto da praia. E era muito grande a casa. Só que aí eu fui, aí pronto. Aí quando eu chego, o Vitória tá na Copa São Paulo. Certo. Né? E aí eu vou direto pro profissional. O Dida tinha ido pra Copa São Fala Paulo. um pouco desse grupo lá, Edilson, que você pegou lá. Era o Dida, quem mais? Edilson estava lá também? Não, o Edilson já tinha ido pro Palmeiras. Tá. Os jovens eram eu, Dida, Vampeta, Alex Alves, Paulo Isidoro. Rodrigo não, lateral direito. E o Rodrigo, lateral direito. Tá. Eram os garotos, né? O Rodrigo já um pouquinho mais velho Vampeta que a gente. O Vampeta, Paulo Isidoro. Tá, Paulo Isidoro, tá. Né? Eu acho que o Rodrigo é de 72, se eu não me engano. O Paulo Isidoro de 73, Dida de 73, o Vampeta de 74 e eu de 75. Tá, eram jovens. Eram os mais jovens. Aí depois tinha João Marcelo, Sim. que foi o zagueiro do Bahia, que foi Passou no campeão. Náutico aqui também. Exatamente. Foi campeão baiano, Sim. campeão brasileiro com o Bahia em 88. O Ronaldo Gurilão, goleiro também, Ronaldo. que foi campeão brasileiro também com o Bahia. Até a gente parecia muito, os caras falavam que era pai e filho. Era mesmo? Era. E o Ronaldo era apaixonado comigo. O Ronaldo e Dida, os três goleiros. Eu, Ronaldo, Dida e Borges. E Borges. Só que chegou uma hora que o Fito Neves Sim. me deixou como reserva do Dida, cara. Imagina, deixou o Ronaldo fora. Ficou pé da vida, né? Ufa! Mas o Fito era um cara que tinha uma personalidade muito forte, né? Deixou ele fora. O Fito gostava muito de mim. E o Ronaldo mesmo dizia, teve um dia que nós estávamos a treinar assim, aí o Paulo Carneiro estava perto assim, ó, o Ronaldo me falou, tá vendo? Todos nós aqui, aquele lá é o melhor. Ele é muito técnico, não sei o que e tal. Ele dizia, o Ronaldo, você, com Dida, com todo mundo. Com todo mundo, dizia que eu era o melhor, tecnicamente. E de Sim. fato, Sim. eu sempre fui muito técnico. Né? E de fato, tecnicamente, você era melhor do que o Dida. Só que ele fez outra carreira. Exatamente. Ele seguiu a carreira dele e foi fantástica. Né? Sim, sem dúvida. E aí os caras até brincavam que a gente era pai e filho, e o apelido do Ronaldo era Urso, e aí todo mundo me chamava de Ursinho. É engraçado isso. Os caras, Ursão! A Ursão era o Ronaldo. E aí o Ursinho, até hoje, o Vampeta, o Vampeta quando me encontra, o Urso! Os caras não esquecem. E aí tinha a galera, João Pai, tinha o João Marcelo, o China, que veio do Novo Horizontino, o Renato Martins, que jogou no Botafogo, Roberto Cavalo, Gil Sergipano, Piquete, Claudinho. Piquete, sim. O time era um time bom. E aí esse time a gente foi vice-campeão brasileiro. Agora pra você ver como é que as coisas eram diferentes. O Palmeiras, né? Afinal, né? Perdemos a final pro Palmeiras. Hoje isso era inimaginável. Um atleta pensar nisso hoje, né? Está no brasileiro, está numa final do brasileiro, né? E em menos de uma semana depois eu estava viajando de Salvador para São Luís do Maranhão de um ônibus, meu amigo, com sub-20. Era dezembro, não tinha mais nada. Sim. E eu fui com sub-20 para disputar um campeonato sub-20 no Maranhão. Surreal, né? De ônibus. Hoje não vai, né? Ninguém vai. O atleta. E de ônibus, amigo, ônibus que nem ar-condicionado tinha. Tem umas coisas. E a maior alegria. Tranquilo. Estávamos todos nós juntos. Feliz da vida. Feliz da vida. Por que mudou isso? Olha só, o Fito gostava muito de mim. Então, em 94, eu já jogava. Aí eu tive uma convocação para a seleção. Aí fui para a seleção. Aí quando eu volto da seleção, o Mota, eu e o Dedimar, o Mota foi buscar a gente no aeroporto no Rio de Janeiro, a gente sem entender nada. Metemos dentro do carro e fomos para Belo Horizonte, fomos para Minas. E o Fito me esperando para jogar no profissional. Taça BH, sub-20, o Mota pegou e botou a gente lá. Vê se hoje tinha reclamado, não, eu tô jogando profissional, não sei o que. Fomos lá, fui campeão lá da Taça BH Sub-20. A única coisa que eu pedi foi, Mota, me põe para voltar de avião. Né, pô?
Meu voo, eu tinha voo do Rio para Salvador. Sim. Né? Ele, não sei, Edmar, vão de avião, pode ficar tranquilo. A gente foi campeão, os caras entraram no ônibus, a nós pegou um táxi levando para o aeroporto e fomos de avião, eu e o Edmar. E aí o Fito, onde é que você estava? Que demora a sessão? Rapaz, o Mota que pegou a gente no aeroporto e levou para jogar lá o campeonato lá do Sub-20. Lá. E aí, pronto. Aí você ficou no Vitória até 99, Até 99. Só que aí... Você ganhou o que lá no Vitória? Nesse tempo todo? Você teve esse... Tricampeão baiano. Tricampeão baiano. Bicampeão da Copa do Nordeste. E bi da Copa do Nordeste. É. Quer dizer que o Nilson ganhou 2 vezes a Copa do Nordeste. Era para ter ganhado 3. Perdeu em 98. A gente foi campeão em 97. Arthurzinho era o nosso treinador. Certo. Aí em 98 o Arthurzinho foi pro América de Natal. Sim. Aí a final foi nós e a América de Natal e o Arthurzinho foi campeão. E aí em 99 nós ganhamos, 98 e 97 a gente foi campeão, 98 a gente perdeu, 97, 99 a gente ganhou. Entendi. Perdeu pro América em 98. Em 98. Ele tava lá, o Arthurzinho. Pois é, quando o Arthurzinho tava lá. Pô, você reclama dele até hoje, né? Por que não ficou aqui, cara? Pô, quando chegou em 99 aqui, eu falei, pô, vê se tu bom. Aí você ganhou 3 baianos. E... Você conhece bem a rivalidade, né? Do Bavi, né? Na época, eu era um dos goleiros que mais tinha ganhado o Bavis. Na época, eu era um dos goleiros que mais tinha ganhado o Bavis. Você pegou quem lá? Que ano? Isso foi 94, 95, 96, 97. Quem eram os grandes jogadores do Bahia que se enfrentou lá? Bobô. Charles, né? Charles. Atacante também. O Marcelo Ramos. O Wesley. Turma boa. Turma boa. Robson Luiz. Turma boa. Não, peguei, tinha Naldinho. Nonato também, né? Não. Nonato. Foi, né? Quem mais? Não, teve muitos jogadores. Raudinei, esse danado me tirou um título no último minuto. Foi, né? Na fonte Bavi é pegado. A gente ganha de 1-0, o Bahia jogava pelo empate. A gente ganha no último minuto, o Raudinei, pá, faz o gol do empate. Perdemos o título. Tinha um carro pra cada um pra ser campeão. Ixi, mas Paulo Carneiro prometeu, velho? Era um carro pra cada um. Eita, carrinho que foi embora rápido. Ô, rapaz, todo mundo já falou, eita, cara, olha. O carro foi embora rapidinho. E aí surgiu o Santa Cruz na sua vida, Nilson? E aí, em 99, eu venho pro Santa Cruz, emprestado. Quem foi que te trouxe aqui do Santa naquela época? O Joel Zanata. Porque ele era o meu diretor no Vitória. Aí o presidente do Santa... Quem que era o presidente na época do Santa? Zé Neves, não, né? Não, que é o dono dessa empresa grande aí Cara, como é que eu esqueci Almerito Jatobá? Não, antes. Era o Dadilim. Exatamente, Dadilim. Eu sei, me fugiu o nome dele. Fugiu o nome dele agora também. Foi que ele disse que vamos fazer o Santa Cruz, o Barcelona do Nordeste. Ele trouxe o Joel Zanata tirou o Joel Zanata do Vitória. Jonas Alvarenga. Jonas Alvarenga. Não posso esquecer do meu presidente. Grande tricolor. Grande tricolor e uma pessoa corretíssima, muito séria. E aí ele traz o Joel Zanata pra cá. Aí o Vitória o Santa Cruz foi jogar em Salvador contra o Bahia. E aí o Joel fala, cara, pô, vamos pra lá, vai me ajudar, não sei o quê. Ele, tá bom, Joel, eu vou. Ajeita tudo aí, fala com o Paulo Carneiro que eu vou. Aí ele falou, deu certo, aí eu vim. Pronto, aí nós tivemos o acesso, né? Inesperado, né? Foi aquele com São Caetano, né? Exatamente. Né? Exatamente, que nós eliminamos o São Caetano. Vocês chegaram em 8º, desacreditados. Exatamente. E aí no mata-mata vocês... Mata-mata, e naquela época não era só, foram 3 jogos. Sim. Eu lembro. Tá, eram 3, né? 3 jogos. Foi um em Recife, o primeiro, e os outros 2 foi em São Caetano. Foi até um jogo no sábado e outro na segunda, porque era feriado em São Paulo. Eu lembro disso. E a gente ganhou o primeiro jogo em casa de 3-1, perdeu o segundo de 4-3 e ganhamos o terceiro de... Acho que foi 1-0 ou 2-0. 1-0. Assim, tô lembrado. Foi. 1-0. E aí foi E aí fomos pro quadrangular. E nós não éramos a pior equipe dos 4. Era o Goiás. Vocês eram 8º, né? Aí passaram. Exatamente, era Goiás, Vila Nova, Bahia e nós. De Santa, lembra? Bahia, um timaço, Goiás, outro timaço. Todo mundo dizia que ia subir Bahia e Goiás. Sim. E o Vila Nova ainda brigando por fora. E o Vila Nova era outro, que tinha o Túlio, tinha um time muito bom. Amigo, sei que todos os jogos em casa nós ganhamos de 2-1. O Arruda sempre lotado. Foi lindo aquele ano. Foi maravilhoso, foi um negócio espetacular. Foi. Ganhamos os 3 jogos em casa,
A abertura do quadrangular foi com o Goiás em casa, a gente ganhou 2-1. Foi tudo sofrido, tudo um gol de diferença. Um gol de diferença. E as derrotas também. Nós perdemos de 1-0 pro Bahia na Fonte Nova. Perdemos de 2-1 pro Vila Nova fora de casa. E ganhamos 3 jogos em casa de 2-1. E empatamos o último 0-0. Com Goiás. Com Goiás. Aí terminou a gente... Quer falar alguma coisa sobre esse jogo? Não, melhor não, né? Não. Deixa quieto. Não vamos falar sobre esse jogo, não. Nós ganhamos... a gente terminou com 10 pontos e o Goiás com 11 ou com 12. E eu me lembro desse ano aí, não é você que está falando, sou eu, que eu lembro que pro Goiás, é fato, pro Goiás o empate dava o título pro Goiás, a classificação pro Santa Cruz e eliminava o Vila, que enfrentava o Bahia. Foi uma pressão enorme, até o governador se meteu, Foi. oferecendo carro, premiação para o Goiás, e aí o Goiás, os jogadores, a gente lembra, a gente no hotel, os jogadores do Goiás... É dos Anjos, né? Do Goiás, né? A gente não precisa de dinheiro do governo, o Goiás paga a gente bem e não sei o que e tal, porque uns anos atrás o Vila tinha sacaneado o Goiás. Entendi. Só que o Vila nem a parte dele fez, que levou 5 do Bahia. Foi. Então a gente poderia ter jogado o jogo lá. Jogo equilibrado, entendeu? Foi, bem disputado, jogo bem disputado. Né? Várias chances dos dois times, muito duro, entendeu? Jogo bom de assistir, no final, placar justo, 0-0, entendeu? E os dois subiram. Todo mundo comemorando. Jogo que termina. Um correu pro lado. Todo mundo sai feliz, tá bom demais. Correu para um lado, outro pro outro, cara. Foi uma maravilha. Todo mundo comemorando. Só faltou o bolo lá no centro do campo. Pra gente passar à frente isso aí, para encerrar, o falecido Fernandão, sim. Quando começa o jogo, a gente tinha jogado na seleção, aí ele correu na minha direção assim, Nilson, ninguém ataca ninguém, irmão. Eu digo, se você não vai me atacar, vou eu. Massa. Rapaz, com 25 minutos de jogo, o estádio percebeu. Foi, né? Porque a bola ficava na nossa defesa, só circulava. A gente circulava a bola, os caras faziam aquela pressão, a gente esticava a bola do outro lado. Aí os caras trocavam pro lado, trocavam pro outro, trocavam pro lado, a gente fazia pressão e os caras, pro lado de cá. Rapaz, quando deu uns 20 minutos, eu tô assim, rapaz, foi o jogo mais demorado da minha carreira, meu amigo. O tempo não passava. Cláudio Milá tentou, saudoso Cláudio Milá, tentou tumultuar a história lá. O Cláudio Milá correndo e o Nereu... Não fez um gol, a competição toda quer fazer. Eu vou te tirar, viu, Milá? E de fato tirou. No segundo tempo tirou. Rapaz, o Arley, goleiro, conseguiu quebrar o dedo naquele jogo. Tu acredita? Sozinho, né? Acho que foi sozinho. Foi um escanteio que teve. Foi na trave, a bola foi... Não. Ele defendeu a bola, pegou na ponta do dedo dele, pegou na trave. Ele cai no chão com o dedo quebrado, sai o cara do jogo. Eu digo, mas rapaz, num jogo desse, o cara se lesionar é fogo. E aí ficou a história, mas o Santa mereceu acesso naquele ano. Não, mereceu. Nós saímos lá de baixo, cara. Saímos lá de baixo, demos uma arrancada espetacular. Um dos grandes jogos da minha carreira também foi nesse ano aí também, contra o Sampaio Corrêa lá, o jogo que levou a gente para classificar em 8º. Meu irmão, aquele jogo lá, se o primeiro tempo acabasse uns 4-0 pro Sampaio Corrêa, era um resultado normal. Porque eu defendi, que eu defendi de bola. Foi brincadeira, não. Voltamos pro segundo tempo, o Marcelan faz 1-0, Batata faz um golaço, o juiz inventa um pênalti para eles lá, eles diminuem com um pênalti, e eu defendo, rapaz, o último lance do jogo, uma falta lateral pros caras, o cara cabeceia, defende a bola em cima da linha mesmo. Aí quando a bola volta, o Wesley dá um chute, o árbitro termina o jogo, o dia que eu tava no chão, caiu todo mundo, quase eu morro. Caiu todo mundo por cima de mim, gritando, tu é fera, não sei. Cara, eu peguei demais esse jogo e essa última bola, se eu não tivesse feito nenhuma defesa. Mas essa bola que eu peguei por último também... Esse ano serviu para consolidar você como ídolo do Santa, né? Exatamente, totalmente. Quando eu chego no aeroporto, foi uma loucura. Quando a gente volta, parecia carnaval fora de época. Pô. O aeroporto lotado, tipo umas 8 mil pessoas nesse dia. Mas lotado, uma festa danada. E o pessoal queria o Nilson. Rapaz, olha, foi um dia espetacular. E depois o acesso, quando a gente volta, meu amigo, foi nego andando do aeroporto até o Arruda, atrás do Trio Alegre. Foi muita festa. Foi muita festa. E merecida, viu? Foi. Merecida, porque o Santa foi maravilhoso. Aí depois do Santa você foi no Gama, Inter de Limeira, depois voltou pro Santa, não foi isso?
Não, em 2000 eu jogo o brasileiro pelo Gama. Pelo Gama. Por que você saiu do Santos, Anderson? Porque eu era do Vitória. O Vitória pediu pra eu voltar. Porque os goleiros estavam lesionados. Só que eu saí do Vitória desgastado por um problema que eu tive com o Cerezo. Sim. E aí, naquele afã da cabeça quente, quando eu saio, eu dou uma declaração que não foi muito legal, mas não era a minha intenção, né, de falar aquilo para o clube, porque eu não estava chateado com o clube. Sim. Só que aí a imprensa, os caras pegaram, no outro dia botaram minha cara estampada em todos os jornais, e a Nilson disse que não joga mais nessa merda. E eu não foi, eu tava chateado, era com o treinador e não com o clube. Mas você disse isso, pé da vida com o treinador, não com o clube. Não com o clube. Sim. Só que aí os caras botaram a dizer, eu não jogo mais nessa merda. Até porque você era grato ao Vitória. Claro, isso. Até formação formação do clube. Até tudo. como homem, né? Exatamente. E aí, só que aí colocou, aí gerou um desgaste, não é? Sim. O torcedor é apaixonado pelo seu clube e nunca vai aceitar que um jogador trate dessa forma. Ainda que eu não tenha falado nessa perspectiva. Foi num contexto diferente. Foi num contexto diferente. Só que hoje seria mais simples. Né, eu emitir uma nota, gravar um vídeo, postar no Instagram, né, e tal. E naquela época não tinha isso. Era o que a imprensa dizia e acabou. Tá lá e ninguém ia te dar a oportunidade de se defender, dizer nada. Sim. Mas tá dito, tu é que lute agora aí. Então meio que escantearam você naquele momento? Não, aí eu mesmo, foi quando eu peço quando o Joel Zanata vem, pergunta se quer, eu digo quero, e o Paulo Carneiro me libera, por isso. E aí, depois eu volto em 2000, porque o Jean, o Paulo Musso estavam lesionados. Tá. Aí, eu também era meio assim... Muito jovem também, né, Nilson? Aí, quando eu volto, eu entendi, falei, não, cara, eu não vou ficar aqui, eu não quero mais jogar no Vitória, acabou, acho que meu ciclo fechou aqui. Sim. Só que eu tinha contrato até 2003. Falei, cara, meu ciclo fechou. E aí, eu percebi que os caras queriam meio que me usar ali naquele momento, porque os caras estavam lesionados, e quando os caras lesionassem, eu ia ficar encostado. Você ficar assim. E o brasileiro já estava rolando. Entendi. E aí, o que eu fiz? Eu treinava até a quinta-feira, e quando dava sexta-feira eu sumia. Pra não ser convocado. Puxou. Pô, Nilson, tu não sabia que você era rebelde assim nessa época, não? Foi, Não sei de onde saiu isso, mas eu desligava o telefone. Entendi. Só ligava o telefone domingo à noite quando eu tava voltando. Eu vinha pra Recife e depois aí eu voltava pra Salvador. Entendi. Pra voltar a treinar. Aí, na outra semana, o Paulo Musso já recuperou. Aí eu fiquei treinando e tal, só que aí apareceu o Gama. Sim. Aí os caras, não, mas só tem 3. Eu falei, não, põe um goleiro de sub-20 aí, cara. Eu não vou ficar aqui, não. Eu tenho que jogar. Eu já saí daqui e eu não vou ficar no banco. Você queria jogar? Eu quero jogar. Entendi. Aí os caras viram que não tinha jeito, então tá bom. Aí me emprestaram pro Gama. Eu cheguei no Gama, joguei no Gama, arrebentei. Também deixei meu nome lá. Você tava bem naquela época, né? Tava muito bem, pô. O problema foi mais de gerenciamento de carreira, de exatamente. Tal, tecnicamente você estava bem. Exatamente. Aí arrebentei no Gama. Aí o que acontece? O Joel tinha jogado na Inter de Limeira. Tá. Em 86, naquele time que foi campeão paulista. Tá. Né, os únicos campeões do interior. Sim. Que era com... E o nome daquele atacante da Inter era Kika, não é? Tinha um atacante barbudo, jogava pra caralho. Fugiu o nome dele. Eu até conheci ele lá. Jogava pra caralho. O Joel, ele foi lá, porque como o Joel foi pra lá uns dias, esse cara apareceu lá no clube. Sim. Porque o presidente que assumiu, que era o Richard Rios, não. Da Inter de Limeira, que era o mesmo presidente de quando eles foram campeões. Tá. Esse cara volta pro clube nesse ano, 2001. Aí o Joel fala, cara, ó, tem um goleiro pra levar aí. Os caras foram e me buscaram. Antes de terminar o brasileiro do Gama, eles foram lá em Brasília e já fizeram uma proposta pra mim, e ficou acertado que quando terminasse, eu tinha que me apresentar depois lá na Inter. Na Inter, o Vitória, e o Joel disse, deixa que com o Vitória eu trato. Eu digo, tá bom. E aí, pronto. Você continuava com um contrato com o Vitória, mas e fui emprestado pra Inter. Tá. E aí, arrebentei, fiz um Paulistão do caramba. Começou a surgir uma possibilidade que eu ia pro Corinthians. Aí o Dida me entra na parada. Dida pra ir pro Corinthians. Pois. Aí eu liguei pra ele e falei, pô, Didão,
Eu quase acertando pra ir pro Corinthians aqui, velho. Pô, do sonho mesmo, não sabia não. Falei, pois é, mano, meu nome tava aqui ventilado, agora surgiu o teu nome, o vento que bateu em mim me jogou lá pra não sei qual. Isso foi em 2001. 2001 já. 2001. Foi naquele ano que o Corinthians tava precisando do goleiro. Exatamente. Aí falou que o Dido queria voltar da Itália, os caras, pumba, na hora, né? Ele já tinha jogado, né? Sim. Aí surgiu a oportunidade para ir pro Fluminense. O Paulo Jônio, na época, era o diretor, o supervisor. Só que aí os caras não queriam pagar, queriam de graça. Aí o presidente, não, eles têm dinheiro para pagar. Falei, presidente, deixa eu ir para lá. Não vai não. Aí volto pro Vitória. Só que passado uns dias, toco meu telefone, Tonico, me liga, ó. Tonico Araújo. Santa Cruz, já. Fizemos uma enquete que a torcida do Santa Cruz quer que você volte, não sei o que, 2000, na hora. Aí voltei pro Santos em 2001, aí fiquei até 2003. Aí 2003 teve aquela situaçãozinha lá com... Eu lembro que você me contou uma vez, você teve um problema com o Zé Neves, naquela época, e acabou não ficando por conta dele, né? Exatamente. Aí saí, e aí ele, de uma certa forma, também me sacaneou, que ele esperou para fazer tudo, ele esperou fechar as janelas, e aí depois veio que a conversa que meu salário é muito alto, que não tinha condição de me pagar, não sei o quê, blá. Falei, massa. Aí fui para casa. 2003. Isso, aí fiquei uns meses em casa, porque não tinha... Em casa era onde? Era aqui em Recife já? Aqui em Recife. Aqui. Já tinha casado, tinha acabado de casar com a Giovana. Já era casado com a Giovana, já? Tinha acabado de casar. Casei dia 23 de abril, uma semana, 10 dias depois, 15 dias depois, o cara faz aquilo. E ainda convidei pro meu casamento. E ainda convidei pro meu casamento, viu? Tava lá, viu? Deu pelo menos um presente bom pra você, o presente que ele deu foi esse aí. Mas foi bom. No final com ele hoje é tranquilo, não? Ah, encontro, cumprimento, por educação, mas não tenho nenhuma proximidade com ele, não é? Nem tenho razão para isso. Sim. Mas também não tenho nenhuma mágoa, nem nada disso. Só não tenho afinidade nenhuma com ele. Já o Tonico é o meu padrinho de casamento. É mesmo, Tonico? Tonico foi meu padrinho. Tonico é um grande amigo, é um cara, é um gentleman, é um senhor, na acepção da palavra. Eu gosto muito dele, é um cara especial. E aí, quando dali por volta de novembro, eu acho que final de novembro, início de dezembro, o Náutico me liga. Você saiu do Santa direto pro Náutico? Isso. E aí, nesse meio tempo, o Náutico me ligou hoje. Isso de 2003 para 2004? Isso. Você foi campeão em 2004 com o Náutico? Foi. Aí, em 2000, assim, o Náutico me ligou hoje. Aí, amanhã, Paysandu. Os dois ligaram um dia depois do outro? Isso. E aí você escolheu o Náutico? E o Paysandu me ofereceu bem mais. E por que você ficou no Náutico? A minha mulher disse, não, você vai ficar aqui e você vai ser campeão aqui. Você não vai sair do estado desse jeito, não. Ela queria que você tivesse um título aqui em Pernambuco. Você vai ser campeão aqui. Então a Giovana é responsável por você ter um título em Pernambuco. Aí eu falei, então tá bom. Se você fosse pelo dinheiro, seria para o Paysandu. Exatamente. E aí eu vou ficar no Náutico. Aí fui pro Náutico. E aí me tornei ídolo do Náutico, fui campeão. 2004 era o Muricy? 2004? Não, era Zé Teodoro. Zé Teodoro, sim. Zé Teodoro. Aí não tinha quem aquele ano, 2004? Era um timaço, cara. Marquinhos, lateral esquerdo, Lima, Batata, Chicão, Luciano Totó, Cook, Jorge Henrique, Marco Antônio, Gil Baiano, o Sergipano, Almir Sergipano. Era um timaço, o Vidal, o lateral esquerdo. O time era muito bom, muito bom. Aí nesse ano ainda depois chegou ainda era Ananias, não era? O quê? O meia esquerda que jogou no São Caetano. Ananias. Sim. Veio o Eleomar. Sim. Depois. Leomar que foi do esporte. Leomar que foi do esporte. Isso, Leomar que foi volante no segundo semestre, né? Foi para a seleção brasileira com o Léo? Isso, exatamente. Então foi um timaço. Aquele ano, se o Campeonato Brasileiro fosse como é hoje, pontos corridos, nós tínhamos subido com 6 rodadas de antecedência, com tranquilidade. Nós classificamos com 7 rodadas de antecedência entre os 8. Talvez isso foi um problema para nós. Sabe? E era um time que merecia ter subido. Aí no outro ano começou o estadual, aí na pré-temporada, Rentinho Bonito, um empresário, depois que se tornou meu empresário, o Antônio Teixeira,
Me ligou, dizendo que tinha uma proposta do Vitória de Guimarães para mim e tal. Foi quando você saiu pro Aí Portugal. nós fizemos um pré-contrato. E aí comuniquei o Náutico, só que eu fui vendido, né? Eles pagaram ao Náutico, na época, 500 mil reais, alguma coisa assim. E aí, quando chegou em abril, na segunda, acho que foi segunda ou terceira rodada do Brasileiro, da Série B, foi até num jogo em casa contra o Ceará de manhã, 11 horas da manhã. Foi o meu último jogo que o clube pediu para eu não jogar mais, para descansar, porque senão eu ia chegar na pré-temporada desgastado. E aí foi a minha despedida. Foi um dia assim bem triste para mim. Eu estava completamente inserido no Náutico, totalmente apaixonado por aquele momento, estava muito bem e tal. Mas também foi o melhor para minha carreira, não é? E você começou uma carreira, é curioso, né? Em 2005 está falando que você tinha 30 anos. 29 anos. Né? E você começou uma carreira na Europa com essa idade. Eu já nem imaginava, eu tinha um sonho de jogar na Europa, só que quando eu estava ali no Náutico, já não imaginava mais isso, porque em 2002, foi 2000 ou 2002, o pessoal do Boa Vista veio me ver. Teve interesse, só que aí era muita gente, tinha que dar dinheiro pra mim, pro Santa Cruz, pro Vitória, pra empresário. Aí todo mundo, ninguém queria abrir mão e queria que eu abrisse mão daquilo que era meu dinheiro. Eu falei, não, isso aí não. O bolo tinha 12 fatias. Eu falei, não, se ninguém vai abrir mão, por que eu vou abrir mão? Então vai ficar difícil, pronto, beleza, então não vai, então eu não vou. Agora todo mundo vai ganhar dinheiro e eu não. Aí, vamos lá, 30 anos, você vai pra Europa. Transformou sua vida, né, Nilson? Exato, foi uma experiência assim fantástica, foi muito bom, em todos os aspectos. Cara, mudou a minha visão daquilo que é o futebol, né? Porque eu cheguei lá, metodologia de treino completamente diferente, foi onde eu decidi que eu seria treinador de futebol. Até então nunca tinha pensado nisso, mas quando eu cheguei lá, vi toda a metodologia de treino, os métodos que eram usados. Eu comecei a me apaixonar por aquilo. No segundo ano eu decidi, não, vou ser treinador de futebol. E aí comecei a conversar com os treinadores, a perguntar, olha, qual é o objetivo desse treino? Por que a gente treinou isso aqui hoje? Aí no outro dia eu falei, mas por que foi assim hoje? E os caras me explicando. Aí eu comecei a entender, comecei a estudar, tirei licença. Você tirou licença lá na Europa, né? Enquanto eu jogava ainda, porque eu sabia que as licenças eram demoradas. Então, se eu fosse esperar parar de jogar, eu ia poder treinar só 6, 7 anos depois, para tirar as licenças. Você jogou até 41. Então, foram 10 anos, 11, 12 anos de cursos, praticamente. Vamos botar ali 7 anos. Tá, mas porque se você, a partir se for a partir do momento decidido, foi 12 anos. Então, nesse espaço de 12 anos aí eu tirei a licença. Tudo que acontecia, você já ligava a sua futura carreira de treinador. Exato. E eu deixei de ver o jogo como jogador. Eu passei a ver o jogo como treinador. Então aí eu entendia o que o lateral tinha que fazer, os laterais tinham que fazer, que os zagueiros tinham que fazer, que os volantes tinham que fazer, que os meias tinham que fazer, que os atacantes tinham que fazer, quando tinha bola, quando não tinha bola, qual era a movimentação que os caras faziam. E eu cobrava isso dos caras, eu avisava para eles, quando a gente não tinha bola, eu ajustava a marcação, ajustava o posicionamento deles. Você virou um segundo treinador dentro de campo. Pronto, alguns treinadores diziam que era o treinador dentro do campo. Né? Então aí eles me davam a planificação de treino todos os dias, eu ia para casa, eu anotava treino, eu desenhava treino. E aí o que eu fazia? Tinha alguns treinos, e aí eu comecei a olhar para aqui e falei, não, se eu fosse treinador, eu queria que meu time jogasse assim. E aí eu adaptava os treinos, comecei a fazer algumas adaptações, mudanças nos treinos, de acordo como se eu fosse treinador, se eu estivesse treinando aquele time ali, como eu queria que meu jogador fizesse. Esse jogador aqui fazia esse movimento para fora. Na minha concepção, eu queria que ele fizesse um movimento mais interno, mais para dentro. E eu começava a pensar isso, como treinador. Então, ali também já fui construindo meu modelo de jogo, né? De forma, qual é a forma... Eu já começava a olhar para o nosso time, eu idealizava como é que se eu fosse treinador, como é que eu queria que meu time jogasse, quando tivesse bola, quando não tivesse bola e tal. Eu comecei a ter esse entendimento. E foi onde eu decidi que eu seria treinador. Então, fui me preparando.
E você ainda chegou a ser ídolo lá, né? Na Europa. Eu fui. Tanto no Vitória. Fui referência. Vitória e Moreirense são os dois maiores clubes que você joguei fez. No Vitória, no Moreirense e no União da Madeira foi quando eu encerrei minha carreira. Mas você foi mais ídolo no Vitória ou no Moreirense? No Vitória. No Vitória eu joguei 8 anos consecutivos. Né? Eu sou o goleiro estrangeiro com mais jogos na história do clube. E o clube europeu, Nilson, tem um reconhecimento aos ídolos que eu admiro muito. Eu conversava com o saudoso Rubens Salim, que você deve ter conhecido. Sim. Lá no Santa, né? Tem uma amizade muito grande com a família dele. E ele me disse que esteve no Porto, em Portugal, de férias, passou por lá e ele jogou no Porto lá atrás. E o pessoal do Porto, quando ele se identificou, disse, volta aqui amanhã. E quando ele voltou no outro dia, tinha uma festa para ele. Então, assim, o reconhecimento dos clubes europeus, eu imagino que com você seja bem maior. Olha, alguns amigos meus, né, vão para Portugal, e aí Guimarães, onde eu morei esses anos todos, é o berço da nação, né? Tem uma grande muralha e lá está escrito, aqui nasceu Portugal. Então, Portugal nasceu em Guimarães. Né? Então, você ir em Portugal, historicamente, você tem que ir em Guimarães, né? Que é onde tudo começou em Portugal. E aí, quando eles iam lá, e quando chegavam lá, eu conheço o Nilson. Ei, pá, és amigo do nosso guardião, pá. Aí os caras quem gostava de tomar um chopp, né? Aí os caras ganhavam presente, ganhavam garrafa de vinho de presente, aí os caras mandavam foto, tô aqui em Guimarães, olha. Aí os caras gravavam vídeo, Nilson, saudade, pá, não sei o quê. Eu virei, assim, pra eles uma referência. Um vimaranense. É como se eu fosse um deles. Né? Chama Vimaranense? Vimaranense. Porque são o vitoriano, né? De Guimarães, tem o guimaranense, então é vimaranense. E a minha filha é vimaranense, né? Minha filha nasceu, minha Letícia é portuguesa. É portuguesa? Letícia é portuguesa. Letícia nasceu em Guimarães. Que legal. Então, existe um carinho muito grande mesmo. Minha família, eu sempre fui muito, muito, muito acarinhado em Guimarães, muito mesmo. Você voltou para o Brasil, Nilson, em busca do sonho de ser treinador? Ou você... porque assim, você pensa em voltar para a Europa, mas quando você pensa em voltar para a Europa, a primeira coisa que você pensa é que a sua carreira como treinador precisa começar no Brasil. Começou no Brasil, mas precisa continuar e se consolidar no Brasil? Eu tenho o desejo de voltar, mas eu queria voltar de uma forma diferente, com trabalho consolidado. Chegar e dar a carteirada. E você chegar com um trabalho consolidado de modo que você já possa assumir um clube lá. Exatamente. Já saí daqui com esse clube. Tá. E para isso você precisa... Eu preciso solidificar minha carreira. Exatamente. Entendi. Né? Essa é a tua ideia. Exatamente. Ter resultados expressivos. Sim. Né? Então, eu estou à espera disso e acredito que isso vai acontecer. O que é que falta, Nilson, para as pessoas olharem para o Nilson e entenderem que, para mim, você é preparado, mas entenderem que o Nilson é preparado para comandar qualquer time? Júnior, cara, o novo, ele tem sempre uma resistência. Né? A gente olha aí, as cadeiras ficam vazias, mas senta sempre os mesmos. E aí, como é que você quer resultado diferente com o mesmo? Fica difícil. E eu vou dizer para você, o Brasil tem bons treinadores, só que eles estão aqui embaixo. E não permite que eles subam. Esse é o problema. É preciso que se abra a mentalidade. É preciso abrir mentalidade. É preciso entender que o novo é importante. Né? Os outros passaram, pavimentaram o caminho, mas é preciso vir outros para caminhar por ele. Não pode ser os mesmos sempre. Né? Eu não gosto nem de falar nome. Claro. Mas agora teve um treinador que estava num clube, ele saiu de um clube, o trabalho não estava bom, aí foi para outro no clube do mesmo estado, não fez um bom trabalho, 2 dias depois, o mesmo clube do mesmo estado, vizinho, ele assume. Num curto espaço de tempo, 3 clubes, resultado 0. Isso é assustador. Eu sei que é. Eu sei do que você está falando. Isso é assustador.
E vê só, Nilson, vê só, na hora que a gente tem, assim, por exemplo, o técnico do esporte hoje é o Pepa, que é um português. Então, na hora que o esporte traz um Pepa, por exemplo, a gente tá meio que dizendo nas entrelinhas que é legal um cara que conheça o futebol português, que tenha trabalhado lá, né, que conheça a forma da Europa trabalhar. Ao invés de trazer um cara que não é um dos maiores treinadores de Portugal, não é. Fato. Ao invés de trazer um cara como o Pepa, por que não trazer um brasileiro que conhece o futebol de lá, que conhece as técnicas de lá, que jogou 10 anos lá? E a minha formação de treinador é portuguesa. Pois é. Né? Uma parte dela, e continuo estudando aqui também, fiz as licenças da CBF. Também fez da CBF Academy. Só falta agora encerrar a Pro, não é? Cara... Paradigma que precisa ser quebrado. Porque experiência... Cara, eu tenho 30 anos de vestiário, contando como 6 anos de treinador agora e mais os meus anos como só profissional, não vou nem falar de base, não vou nem contar com base. Então, vestiário eu domino, tenho conhecimento, sempre fui capitão, sempre fui líder, tenho excelente relacionamento com o atleta, tenho conteúdo, conhecimento, sei me relacionar com a direção, tenho um bom relacionamento com a imprensa. Então, é uma questão de alguém olhar, enxergar, entender e oportunizar. Quando eu comecei a jogar no Vitória, eu não tinha experiência para jogar no gol do Vitória. Sim. Mas eu tinha capacidade. E por isso eu joguei, com 18 anos. Então não tem a ver com experiência, tem a ver com capacidade. Sim. Com condições de assumir tal posto. Se você tem conteúdo, porque todo mundo que tem experiência hoje, um dia foi inexperiente. Sim, sem dúvida. Todo mundo. Foi preciso alguém olhar e enxergar capacidade e oportunizar. E o que eu vejo, assim, é que o momento é propício para isso, para esse tipo de, entre aspas, mudança no cenário, né, de tentar... se a gente está abrindo o nosso mercado para trazer um treinador da Argentina, um treinador de Portugal, por que não trazer um brasileiro que tem todas as licenças e capacidades possíveis e que conhece o mercado europeu? Eu não consigo entender essa resistência. Não consigo ir em breve nisso. Eu confesso a você, você já passou no Retrô, inclusive, né? Sim. Já tive uma boa experiência no Retrô. Eu queria ver um dos 3 da capital com você comandando. Eu espero, acredito que vai acontecer, não sei quando, né, mas isso vai acontecer. E a única coisa que eu posso dizer é que eu estou preparado para esses desafios, seja aqui, seja em outro estado, como tem acontecido. Pode acontecer também, né? E o caminho se faz caminhando. Né? O caminho se faz caminhando. E eu me sinto capaz, tenho competência para isso, condições para assumir esse posto. É uma questão de lá estar e vermos o que vai acontecer. Né? E principalmente nesse contexto de termos tempo de preparação, de formatação do plantel, né? De ter tempo para contratar, de ser criterioso, fazer boas escolhas, ter tempo para treinar, para você modelar a sua equipe, implementar o seu modelo de jogo. Não é? O clube tem estrutura para isso. Então, é só uma questão de enxergarem, né, e de oportunizar. Mais nada. Né? Mas também não estou desesperado. Claro. Né? Sigo estudando todos os dias, me capacitando, buscando conhecimento para, quando a oportunidade chegar, estar preparado. Nilson, estamos chegando na nossa reta final do nosso bate-papo. A gente podia ficar aqui muito tempo, porque você tem uma quantidade de informações que eu acho maravilhoso. Para mim está sendo um aprendizado bater esse papo contigo. Vamos falar um pouco de seleção brasileira, para a gente fechar? Quando é que a gente vai ser hexa, Nilson? Você que morou tanto tempo na Europa e conhece tudo que está acontecendo lá e viu essa evolução, né? Nós éramos o melhor futebol do mundo e, de repente, a Europa cresceu e a Europa copiava a gente. Né? E agora a gente está tentando copiar eles. Como é que você vê isso? A gente pode voltar a ser efetivamente o melhor futebol do mundo? Porque eu costumo separar o seguinte, Wilson. Ganhar uma Copa são 7 jogos, a gente pode ganhar. Como a Argentina ganhou uma Copa do Mundo agora.
Mas para mim a Argentina não tem o melhor futebol do mundo. Talvez a seleção tenha ganho o torneio, mas o melhor futebol do mundo é na Premier League, é na Espanha, você tem vários campeonatos maravilhosos. A gente pode voltar a ter o melhor futebol do mundo? Você acha que a gente pode ser hexa, ganhar uma Copa do Mundo? Ou a gente pode ser as duas coisas, ganhar uma Copa e ter o melhor futebol do mundo? O Brasil terá sempre essa condição, não é? Ainda nós, em questão de qualidade de atletas, nós estamos aí na prateleira de cima. A Argentina ganhou porque tinha um coletivo fantástico e um gênio, né? Messi. E aí, dois gênios. Quais? O Messi, Sim. o principal, Sim. e o seu treinador. O cara foi um gênio. Ele deu uma aula. O Scaloni deu uma aula nessa Copa do Mundo. Uma aula do que é ter competência, entendimento de jogo, leitura de jogo, informação, que o corpo técnico dele, a comissão dele é grande e é boa, né, os seus analistas, informações que iam colhendo, trazendo seus adversários, e ele foi jogando sem abrir mão, né, daquilo que é o seu modelo de jogo, porque não tem como, mas variava o seu sistema de acordo com os adversários. Para mim, uma aula de tática enorme foi Holanda e Argentina. Certo. Foi uma troca ali dos treinadores de ação e reação dos movimentos que cada um fazia ali naquele jogo de xadrez ali, que foi um negócio fantástico. Taticamente, se você for olhar o jogo taticamente, ele foi bom em todos os aspectos, mas taticamente foi fantástico. Tem ali uma leitura maravilhosa que você pode ver do jogo, do que o Van Gaal fazia, o Scaloni respondia, o Scaloni trazia uma modificação, o Van Gaal respondia. Cara, foi fantástico. E o Scaloni fez isso a Copa inteira. Ele chega com a convicção que o time dele era ele muda o time, ele tem coragem de tirar alguns, acho que foram 2 ou 3 jogadores que vinham de 28 jogos, se eu não me engano, sem derrota. E aí perde o primeiro jogo da Copa, que não anda, aí é onde ele traz o McAllister, é onde entra o Enzo, e a Argentina encaixa com aquele time. Só que aí um jogo ele entrava com linha de 3, né? Ele mexeu muito. Até na final ele botou o Di Maria, que não estava jogando. Uma hora jogava o Tagliafico, sim, e depois jogava o lateral esquerdo. A Cunha, não? Acunha. Uma hora jogava o Acunha, hora jogava o Tagliafico. Do outro lado, uma hora jogava o Montiel, depois jogava o... não vou lembrar não, o nome não. É mais jovem do que o Montiel. Novinho, Então, ele entendia o que era melhor. Controlando, ele viu que a Holanda atacava muito bem por fora, era muito forte nos duelos laterais. Ele faz aquele corredor, ele pega a Holanda ali pelos corredores e não deixa a Holanda no primeiro tempo, não andou, amigo. Não andou. Aí é quando o Van Gaal responde, e aí ele vai e muda também aqui na Argentina. Foi um jogo fantástico. E o Scaloni deu esse show. E aí a questão do Brasil, nós adormecemos no tempo nessa questão de que nós somos penta. Sim. E fomos penta até onde o futebol, taticamente, ele não era assim ainda muito evoluído. Era aquela seleção que tinha os craques, eram que se destacavam. E a nossa de 2002, nós tínhamos Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. Só aí, meu amigo. Você tem o Neymar. Aí você tinha o Juninho Paulista, o Kaká, que viria a ser o melhor do mundo já ali na frente, que era reserva. Foi o nosso último melhor do mundo. 2007. Né? Aí você tinha coadjuvante como o Kleberson, que jogava muito, Gilberto Silva, Roque Júnior, Lúcio, Edmilson, Cafu, Roberto Carlos. Pelo amor de Deus. E o Marcos goleiro. Então, e aí, a partir dali, começa essa evolução tática,
E nós fomos adormecendo e fomos ficando para trás. E a verdade é que já faz 22 anos que nós fomos uma final. E de lá para cá, nem uma final mais nós fomos, nem semifinal. 2002, né? A última final que a gente foi. Foi. E depois não tivemos nem em semifinal. Ou quartas ou oitavas. A maioria das quartas, a gente saiu. Sabe? E aí, hoje nós olhamos para a seleção, o único craque é o Neymar. Desde 2010. Pode falar o que quiser. É ele. Podem falar o que quiser. Por que ele tem essa rejeição tão grande nisso? Porque as pessoas estão muito preocupadas com o que o cara faz com a vida dele fora do campo. Isso é um problema dele. A gente não pode... A gente tem que separar as coisas. A gente precisa separar as coisas. E dentro do campo ele entrega. Agora, ele precisa de pessoas, ele precisa, como o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno e Rivaldo, estavam cercados de Cafus, de Roberto Carlos, de Gilberto Silvas, de Kleberson, de Roque Júnior, de Lúcius, de Edmilsons, de jogadores de alto nível. Neymar pode voltar em alto nível? Pode, tranquilamente. A capacidade dele é algo fantástico. Algo fantástico. Mas para ele também não é fácil. Tem que carregar a seleção sozinha nas costas. E isso tem faltado. E é uma verdade. Só que aí, quando pede, bate no Neymar, bate no Neymar, bate no Neymar, bate no Neymar. Cansa também, né, Nilson? Claro que cansa. É um ser humano, amigo. Então, não deve nada a ninguém. Não deve nada a ninguém. O cara tenta fazer o melhor. Paga seus impostos, pai de família, tem sua vida. Ajuda. E só leva pancada. Qual foi a geração de craques sozinho? Pelé não andou sozinho. Olha quem rodeava Pelé. Tostão, Gesso, Rivelino. Esse é meu receio, sabe, Nilson? Sabe? Aí você vai vendo as gerações. Aí, 82, Zico estava rodeado de quem? Sócrates, Cerezo, Júnior, Falcão, Éder, Leandro. Sérgio Chulapa. Esse aí é o que destoava. Mas nós tínhamos o Roberto Dinamite, que era, até para ser vascaíno, não é? Era Vasco, né? Era Vasco. Quando era criança, era vascaíno. Então tinha que ser o Roberto Dinamite em 82. E o Brasil todo queria, Roberto Dinamite junto e Zico junto. Não é? Foi a oportunidade que teve, o Tele não colocou, jogava o Serginho Chulapa. Mas o Zico, olha quem estava, olha quem rodeava o Zico, cara. Olha os coadjuvantes. Aí começa ali uma quedazinha, nossa, você vai 90, já não... Né? Mas você acredita no Hexa 2026 ou não? Vai demorar um pouco mais? Rapaz, eu acho que vai. Né? Não dá pra acreditar muito, não. Mas eu tô esperançoso porque ainda tem Neymar. Sem Neymar, então... Pronto. Acabou-se. E tá chegando o fim, não é? Pois é, por isso que eu tenho fé em 2026 aí. Agora, não é só o Neymar. A gente precisa, é o que eu tô dizendo. E aí, nós fomos campeões em 94, sabe lá Deus como, mas ganhamos, né? Somente com Romário e Bebeto. De diferentes, né? Só que, cara, e futebol não é só isso. Aí depois são muitas nuances que precisam combinar para que as coisas possam acontecer. E aconteceu em 94. E eu acho que a gente tinha craques em posições que normalmente o cara não aparece. Por exemplo, Dunga, para mim, era um craque na posição dele. O Aldair, para mim, era um craque na posição dele. O Aldair era... Então, assim, aí tinha craques... Porque, assim, o que esperar mais de um zagueiro que não que o Aldair entrega? Rapaz, Aldair, Ricardo Rocha, naquela época, Aldair, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, pelo amor de Deus. Márcio Santos, era... De todos eles, era o mais fraco. E que era um que não era fraco. Grande zagueiro. Ele era o mais fraco porque nós estamos falando de Ricardo Rocha, nós estamos falando de Aldair, Ricardo Gomes. E ainda tem o Moza que se machucou. E o Moza que se machucou. Atenção, não é que o Márcio Santos era ruim, não. É porque quem estava do lado dele era bom demais. E a gente tinha dois volantes que eram o melhor que se falava em volante naquele Dunga e Mauro Silva. Aí você tinha Jorginho de lateral direito. Branco na esquerda. Você tinha Branco e Leonardo. Leonardo, craque. Meia jogando de lateral, Leonardo. Um meia jogando de lateral. Você tinha o Tafarel, o goleiro. Espetacular. E na frente você tinha Bebeto e Romário. Izinho, que entrou no lugar do Raí, que não rendeu os 2 primeiros jogos, que era a nossa esperança. Na verdade, o ataque era Bebeto, Romário, Izinho
o Raí saiu para entrar do Mazinho. Do Mazinho, exatamente. Só que aí o Zinho já era titular. Só que o Zinho cresceu com a entrada do Mazinho. E aí, só que o Zinho ficou ali como um meia. Não faça isso não, senão ele vai dizer que é enceradeira. Não faça não. Senão ele vai ficar chateado. Não faça não. Os caras falavam isso, que ele só rodava. Mas era um cara muito importante para a seleção. Muito inteligente. Retinha a bola, a posse da bola, não perdia a bola com facilidade. E aí depois nós tínhamos 2 caras que foi a maior dupla de atacantes da seleção. A maior história. Sempre, você. Para mim, uma das maiores. Mário Bebeto, tem Ronaldo. Depois, eu acho que não tem mais. Ronaldo e Rivaldo também foi boa, 2002? Mas não era uma dupla, Não era uma dupla. Ali era uma olhava pro outro, ninguém tocava a bola pro outro. Olhava não. Era mais uma. Agora, Bebeto e Romário foi uma dupla fantástica. Nilson, vamos para a reta final do nosso programa de hoje, tá? Para o nosso bate-papo. Eu vou falar uma frase para você e você fala o que tiver no seu coração, certo? Para a gente fechar esse nosso bate-papo aqui. Uma cidade no Brasil. Ainda estou separando, vou botar uma no Brasil e no exterior. Uma cidade no Brasil. Recife. Recife. Uma cidade na Europa. Guimarães. Quando se fala Vitória, o time do Vitória, o que é que vem à sua cabeça? Qual Vitória? De Vitória Guimarães? Da Bahia, primeiro Vitória da Bahia. Gratidão. Santa Cruz, para você. Santa Cruz. O que é que significa para você? Cara, deixa eu buscar aqui uma palavra... Bem significativa. Cara, eu acho que... Não precisa ser uma palavra, não pode ser uma frase. Pode ser o que você sente. Quando fala de Santa Cruz, Nilson no Santa Cruz. Ali foi paixão. O Náutico para você? O Náutico... Cara, também é outro. O Náutico e o Santa são 2 paixões, sabe? Assim, são 2 momentos muito importantes da minha vida profissional. Né? Um técnico. Pérez Chamusca. Quem foram suas inspirações como técnico? Abrir um pouquinho mais. Chamusca, quem mais? Foi sua inspiração? Esse cara aqui, eu vou copiar isso dele, que ele é muito bom. O Guardiola, né, cara? Eu sou fãzaço dele. Manuel Cajuda, um treinador português que eu tive, de gestão de grupo, eu nunca vi nada igual. Aprendi demais com esse cara. Muito mesmo. Um dirigente importante na carreira do Nilson. Um dirigente? João Zanata. Newton Mota. Tem vários, né, Nilson? Na verdade, que passaram na sua vida e que acabaram agregando na sua carreira. Um goleiro. Na sua área. Um goleiro. Assim, o Dida, né, porque eu convivi com ele, tive essa honra de poder conviver. Mas antes do Dida, o Tafarel e o Michel Predrome. Predrome da Bélgica, né? Era um goleiro espetacular também, né? Sua família, o que representa para você, Nilson? Tudo. Abaixo de Deus, tudo. Giovana, para você? É o amor da minha vida. E sua filha, Letícia? É o amor da minha vida. É o amor da sua vida também. Sua mãe? É o amor da minha vida. Sem ela, nada disso. Nada seria. Nem estaria aqui, não é? Nem existiria. Nem existiria. Então, minha mãe, cara, assim... Minha mãe é o amor da minha vida. Foi muito especial para mim, porque eu perdi meu pai muito cedo. Então ela cuidou de nós, foi mãe, foi pai, né? Foi tudo. Né? Me educou, me ensinou valores. Minha mãe é tudo, é a rainha, né? Se você tivesse que dizer uma frase pro seu pai, sentado naquela cadeira ali, o que é que você diria para ele, Nilson? Eu te amo. Nilson, grande prazer, Nilson, conversar com você. Obrigado. Você é um cara de uma história maravilhosa e eu vi a sua carreira acontecer e estou vendo a sua carreira como um treinador começar. Vamos começar não, porque você já tem o quê? 5 anos como 6 treinador, anos. 6 anos como treinador.
Mas tem muita coisa pela frente ainda. Tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, irmão. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um abraço. Tamo junto, valeu. Recebemos aqui o Nilson, treinador de futebol. E você se inscreve no nosso canal Play Hits TV, ativa o sininho das notificações. Sempre que tiver um conteúdo novo, você vem curtir com a gente. É o canal à sua disposição, Torcida Cast, vai receber grandes convidados e você vai estar sempre com a gente aqui. Obrigado, gente. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau.